boa noite. Está começando o Arquivo de Notícias e você vai ver um resumo do que aconteceu durante esta semana. Eduardo Pelicioli comenta a expulsão do PSB. Protocolado pedido de instalação para a CPI da Codepas. Grande expediente do presidente Márcio Patucci destaca recursos federais para o aeroporto Lauro Cortes. O arquivo de notícias desta noite inicia apresentando um novo projeto de lei do vereador Hernani Leimer. O texto prevê a instalação de bibliotecas nos coletivos urbanos e, se for aprovado, as concessionárias de serviço serão obrigadas a disponibilizar livros e revistas aos passageiros. O parlamentar quer disseminar a leitura entre os usuários de ônibus. Durante o trajeto, que está cada vez mais demorado, a pessoa pode aproveitar o tempo para se informar ou distrair. Isso faz com que crie uma conscientização da população que Passo Fundo, já tendo a Jornada Nacional de Literatura, Passo Fundo é conhecido nacionalmente e no exterior como cidade da literatura. Nada mais justo, como já tem no Brasil, outras cidades, que dentro dos coletivos urbanos é introduzido momentos de literatura, ou seja, o indivíduo ao entrar dentro do coletivo, seja o seu deslocamento de poucos minutos ou mais, faz com que ele tenha o hábito de pegar um desses informativos e durante o deslocamento fazer uma leitura. Isso vai gerar aí um hábito na leitura dentro dos coletivos urbanos. O projeto prevê a doação de periódicos por pessoas físicas e jurídicas, que deverão ser entregues na Secretaria de Transportes. Atualmente, uma das concessionárias do serviço já realiza esta ação em Passo Fundo. Agora o desafio é estender para todas as linhas. Tem uma empresa que já faz esse trabalho, mas nós queremos que essas demais empresas se façam presente junto a esse fator educativo, que na verdade, através de uma lei, uma implantação de uma lei, vai não obrigar, mas estimular aquelas empresas que ainda não fazem, fazer também dentro dos seus coletivos urbanos. Se aprovada, a legislação não trará custos para o município ou para as empresas envolvidas. A ideia, como eu apliquei no projeto, é que sejam feitas doações de revistas, jornais, anuários, que sejam, num local dentro da Secretaria, seja de Educação, para que possamos, através daí, distribuir para os coletivos urbanos esses informativos. Então, não se trata de um projeto oneroso a nenhuma das empresas de transporte em Passo Fundo. Uma cidade universitária, uma cidade, um polo regional, que belo que seria um exemplo para as outras cidades ao nosso redor de dar condições de estimular, dizer, o livro, a revista, o jornal está dentro do coletivo. Cabe a cada um utilizar ou não. A lei que proíbe o fechamento dos postos de combustíveis à meia-noite e proíbe o estacionamento perto desses locais voltou a ser destaque no Parlamento Municipal. O pedetista Sidney Ávila elaborou um novo texto para abrir algumas exceções. Veja na reportagem de Ana Paula Quedemann. A proposta faz modificações na Lei 4.849 de 2011. O artigo 5º da norma proíbe o estacionamento num raio de 100 metros dos postos de combustíveis. A ideia do vereador Sidney Ávila é de liberar o uso das vagas das 10 horas da noite às 6 horas da manhã, apenas aos moradores da região central. São prédios antigos e muitos não têm vaga de estacionamento. E aí, a partir das 22 horas até as 6 horas da manhã, esses moradores estão sendo prejudicados, porque ele tem que deixar os seus carros longe das suas casas, dos seus apartamentos. Vários já foram assaltados, porque daí tem que se deslocar a pé, de madrugada, à noite, nós sabemos o risco que é hoje, e eles chegam até nós pedindo, nos ajudem. Para ter direito ao estacionamento livre, será preciso comprovar a residência nas proximidades dos postos de combustíveis.
O vereador Sidney Ávila ressalta que os moradores não devem ser penalizados pelo barulho provocado por outras pessoas. Eles não estão ali colocando som alto, bebedeira, são moradores. E esses moradores precisam ter o seu direito de ter o seu veículo na frente da sua casa. E é isso que eu coloquei no projeto, abrindo para que no entorno dos postos de combustível ou das lojas de conveniência, possam os moradores desses locais ter os seus veículos estacionados na frente dos seus prédios. O autor do projeto justifica que a lei vai beneficiar muitos passofundenses. Hoje, o estacionamento está proibido em trecho das ruas Capitão Eleutério, General Osório, General Neto, General Canabarro e Rua Moron. Caso o projeto seja aprovado, a Secretaria de Segurança Pública será responsável pela emissão de credenciais e também pela fiscalização. Eles iriam até a prefeitura e a prefeitura forneceria uma credencial que identifica esse veículo, que é do proprietário. E no momento que a Guarda de Trânsito ou a Brigada Militar vai fazer a fiscalização, tendo essa identificação, aquele carro não vai ser multado, aquele carro não vai ser guinchado, porque eu já recebi relato de morador, por não saber da lei, deixou o carro ali, quando acordou de manhã, deu aquele choque de olhar para a rua e não ver mais seu carro. E aí depois ele saiu atrás, ou de um transtorno psicológico, de absorver a ideia de que o seu veículo não está mais ali, ele foi descobrir que o seu carro tinha sido guinchado, que o seu carro foi multado. Também está em discussão na Câmara de Vereadores o projeto de lei proibindo que o poder público contrate empresas que tenham feito doações em campanhas eleitorais. A proposta é do vereador Rui Lorenzato e nasceu após os debates promovidos pela Frente Parlamentar que trata da reforma política. O grupo foi criado no ano passado para contribuir com o processo de construção do novo modelo eleitoral brasileiro. Discutimos já o ano passado, estamos discutindo este ano pela presidência e o vereador Albiri Grando a reforma política no nosso município e sim dar a nossa contribuição enquanto vereador, enquanto município de Passo Fundo, sobre os pontos importantes e necessários para fazer essa reforma política. E um dos pontos necessário é a questão do financiamento de campanha, seja ele público ou seja ele privado. Eu acho que nós temos que, esse é um ponto essencial, que nós temos que entrar muito firme nesse tema, porque é ali que tem que haver mudanças. O projeto de lei proíbe que o Legislativo e o Executivo firmem contrato com as empresas que financiaram os eleitos. Segundo o vereador, o grande desafio é acabar com a troca de favores. Podem receber doações de empresas, mas estas empresas não podem estar celebrando contrato de licitação ou contrato de concessão de alguma obra ou assim por diante. Então, está proibida de participar de licitações. Isso se faz necessário, porque, na verdade, é dali que surgem muitas ações negativas, né? E assim por diante. Porque se nós pegar um exemplo onde 95% dos financiamentos de campanha, de doação de campanha, ele provém de grandes empresas. E estas empresas, não é porque elas são bondosas que elas estão fazendo essas doações para as campanhas. É porque depois elas vão vir fazer as suas exigências para o seu prefeito, para o deputado federal, estadual e assim por diante. Então é isso que nós temos que reduzir, nós temos que fazer critérios, fazer leis que vão inibindo essas questões do financiamento das grandes empresas. As doações para candidatos e partidos podem esconder práticas ilícitas. O parlamentar explica que, desta forma, a iniciativa privada consegue, por meio de contratos, um bom retorno financeiro. A cada R$1 de doação, as empresas conseguem recuperar, com obras depois, R$ 8,50. A cada R$1, R$ 8,50 elas conseguem recuperar. E outra que também o prefeito, o próprio vereador, os deputados, o governador do estado, eles ficam refém de uma política
definida pelas grandes empresas, pelos grandes grupos econômicos. E é por isso que nós estamos nesse debate e queremos realmente que esse projeto seja aprovado ainda este ano. Eu acho que tem a frente parlamentar, nós queremos colocar esse projeto ali dentro para discutir bastante dentro dessa frente parlamentar pela reforma política, para que realmente a gente tenha força e consiga aprovar esse projeto de lei, porque nós sabemos como é importante, que é a questão do financiamento privado de campanha. No Supremo Tribunal Federal já tramita uma ação para acabar com os repasses milionários nas eleições. Mas enquanto a lei não é aprovada, é preciso pensar uma norma que coíba a prática em âmbito local. Este projeto ele foi segurado, o ministro Gilmar Mendes pediu vistas deste projeto, senão ele poderia ter sido já votado, né, como sendo inconstitucional, ou seja, daí não precisava nem nós estar aqui fazendo as nossas leis aqui de proibição de financiamento das grandes empresas para com os políticos, se lá em cima já tivesse aprovado, né, como inconstitucionalidade, não é proibido a doação de campanha, né? Com a matéria, o vereador petista acredita que o famoso Caixa 2 também será evitado. Muitas opiniões dizendo assim, não, mas daí vai haver o Caixa 2, as doações vão acontecer paralela, né? Isso aí muitos, até alguns colegas vereadores aqui colocaram, né? Mas se for perceber no entendimento de que o Caixa 2, sendo ele se tornado crime, aumentando a pena, aumentando punição, aumentando o tempo na cadeia, vamos dizer assim, isso aí não automaticamente isso aí se regra e se reduz esse ato, né? O ato do Caixa 2, que é um crime também. Veja após o intervalo. Grande expediente do vereador Márcio Patucci fala sobre recursos para o aeroporto Lauro Cortes. Na veia do gaúcho corre a solidariedade. Corre também a tradição de um povo que valoriza suas origens. O ato de estender o braço e compartilhar a cuia de chimarrão mostra a cultura viva fazendo parte da rotina. Essa integração revela o companheirismo de cada indivíduo e faz nascer a união. União que vence qualquer luta e, principalmente, é capaz de salvar vidas. Doe sangue. Estender o braço faz parte da nossa tradição. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, cada vez mais perto de você. Tudo o que acontece na Câmara de Vereadores é do seu interesse. Por isso, estamos sempre à disposição para lhe atender, ouvir e buscar os meios para garantir melhorias que beneficiem a todos. Participe das sessões plenárias todas as segundas e quartas-feiras, a partir das 15 horas. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. O poder da comunidade. A reunião plenária de quarta-feira iniciou com grande expediente do presidente da Câmara, vereador Márcio Patucci. Num primeiro momento, ele homenageou a equipe responsável pela primeira Conferência do Trânsito Seguro. O evento aconteceu no final de março. A primeira Conferência do Trânsito foi iniciativa de uma frente parlamentar mista. Durante 2 dias, 500 pessoas acompanharam os debates sobre educação e mobilidade urbana. O grande desafio foi de propor políticas públicas para tornar mais seguro o convívio entre pedestres e motoristas.
O evento foi considerado um sucesso. Por isso, o presidente Márcio Patucci decidiu homenagear a organização com diplomas de honra ao mérito. É um prazer receber a sua homenagem, né, da Câmara, do presidente, porque é um trabalho realmente de um esforço coletivo. A Frente Parlamentar, então, já está desde 2013 trabalhando, né? Eu desde 2014, né? Então iniciei ano passado e aí participei em todas as ações representando então o CFC. Nosso papel na frente ou em qualquer outra ação de um trânsito é poder fazer com que uma pessoa seja salva. Então eu acredito que a gente está fazendo o nosso trabalho e esse reconhecimento com certeza para nós é um orgulho. O que nós fizemos aqui foi um exemplo, né? Foi um cuidado que tivemos em trabalhar temas específicos, e o tema do trânsito é sempre um tema bastante debatido e precisa dessa compreensão com relação à educação. E o sucesso desse evento, da conferência, ele reproduziu então todo esse trabalho em importantes segmentos e setores de Passo Fundo, né? Esperamos que nos próximos anos nós tenhamos a continuidade, né? Desenvolvimento com a comunidade escolar, com a comunidade de fiscalização, com os órgãos de decisão, com as ONGs, né, que são importantíssimas nesse aspecto da educação, que nós possamos ver então efetivado isso com uma grande atuação da Câmara de Vereadores. Foi um gesto de delicadeza e de grandeza política do presidente desta casa reconhecer todos os servidores que trabalham nos gabinetes dos vereadores e que trabalham nesta casa e também dos agentes voluntários que garantiram a eficácia, a eficiência e a organização quase que perfeita da primeira conferência em prol do trânsito seguro. Então, está de parabéns ao vereador e estão muito mais de parabéns às pessoas que se empenharam e trabalharam, e é isto que a Câmara precisa fazer. Márcio Patucci também utilizou o espaço do orador do Grande Expediente para falar do aeroporto Lauro Cortes. Recentemente, o ministro Eliseu Padilha esteve em Porto Alegre e disse que o governo fará investimentos no local. Da capital gaúcha, o presidente Márcio Patucci trouxe os detalhes do projeto de ampliação do aeroporto de Passo Fundo. Eu tenho acompanhado desde 2013, quando assumi essa casa, de forma bastante presente a todos os eventos, todas as reuniões que foram iniciadas e que tiveram algum resultado importante para a cidade. Prova disso é que nós conseguimos, então, por decisão política, de várias entidades, várias autoridades aqui da cidade, então colocar esse processo em discussão junto ao Ministério da Aviação Civil e passou a ter contemplado então um dos 15 aeroportos no estado com essa ampliação. Após a obra, o local terá capacidade de receber 1 milhão de passageiros por ano. Nada mais justo do que comemorar a boa notícia. Serão 44 milhões de recursos investidos, um novo terminal, uma nova recuperação da pista e também a iniciativa de que com incentivos econômicos e tributários para as empresas, nós teremos, sem sombra de dúvida, novos voos, novas rotas com saída e com destino à nossa cidade de Passo Fundo. Eu acho que isso é uma ação importante que o Legislativo faz, é uma ação importante que todos os vereadores têm acompanhado, mas que quem Passo Fundo que ganha, né? A nossa comunidade local, a comunidade regional, que vão ser beneficiados com essa nova obra que nós esperamos que ainda no início do ano que vem ela possa ter o seu início. O presidente disse que a Câmara de Vereadores vai atuar como fiscal do processo. Para isso, será criada em Passo Fundo uma comissão especial. A ideia é focar no desenvolvimento do aeroporto, mas sem esquecer as questões ambientais. Eu acho que também não há nenhum interesse por parte do próprio governo federal em querer investir recursos numa área de proteção ambiental, onde não se possa, né? Obviamente que nós já temos uma situação configurada do aeroporto e nós queremos aqui então trabalhar essa ação de controle e fiscalização ambiental da melhor forma possível. O Legislativo Municipal também continua trabalhando na tentativa de restabelecer o voo direto de Passo Fundo a Porto Alegre. Uma preocupação nossa, né, que fomos provocados por diversas entidades, empresários, usuários, né, que viram um meio de transporte fácil, ágil para a capital gaúcha e que permite, então, a partir disso, as pessoas fazerem seus negócios ou terem outras conexões. Nós já mantivemos 2 reuniões com a empresa Azul
que é responsável por essa linha, que tem a concessão desse trajeto, mas estamos muito otimistas, né, que tanto com a aprovação dessa medida provisória que permite o financiamento, o subsídio, melhor dizendo, da aviação regional, como também da redução do próprio ICMS da querosene aí em índices competitivos com outros estados. O vereador Eduardo Pelicioli foi expulso do PSB no último dia 18 e na sessão plenária de quarta-feira ele falou sobre este fato. De camisa branca e com uma faixa preta no braço, ele disse estar em paz com sua consciência. Porém, o luto representa o enterro dos ideais constituídos pelo partido. Eu sou filiado ao PSB há 7 anos, por convite direto, o deputado Beto Albuquerque, que abonou minha ficha, foi me convidar dentro do diretório central dos estudantes da IMED, e sempre soube qual que eram minhas pautas, qual que era a minha defesa, aquilo que eu acreditava, dentro daquilo que é o ideário que eu sigo. E eu nunca fiz nada de diferente, né, na Câmara de Vereadores ou no movimento estudantil, no movimento comunitário, que desabonasse o PSB, né, ou que fosse contra a ideologia do partido. No momento que foi discutido o PSB entrar na base do governo, seria para o PSB estar auxiliando o governo no seu plano de governo e não agindo meramente como o que acontece hoje, que de certa forma se tornou um acessório do governo. Existe a posição do patrão, que é o prefeito Luciano Azevedo, e dos empregados que se tornaram os filiados do PSB de Passo Fundo, que ocupam cargo em comissão, função gratificada e até mesmo em espaços terceirizados. A minha crítica foi que, de certa forma, né, o momento que eu votei e me posicionei a algo que é uma convicção minha, são princípios meus, defendendo a questão dos servidores públicos, a qual não é fato novo para o partido. Eu fiz a campanha visitando todas as escolas, conversando com as servidoras, professoras e professores e dizendo que seria um porta-voz aqui na Câmara de Vereadores. Então eu me posicionei contra o projeto que o prefeito apresentava, seguindo a orientação dos servidores municipais e, de certa forma, da população. Estou de bem comigo mesmo, independente se nós vamos ter o mandato ou nós não vamos ter mais o mandato, eu fiz aquilo que, de certa forma, eu acredito que seja correto. Usei a tribuna nesses espaços, sem ter a possibilidade de usar o espaço do partido, cedida pela oposição. Foi uma mão que foi estendida para que eu, a cada sessão, ao invés de ter 3 minutos, eu ter 3 minutos a cada sessão e mais os 5 minutos por sessão, que é o tempo de vice-líder da oposição. E o partido instaurou 2 comissões de ética, né, alegando isso. O primeiro, como foi atendida uma formalidade, como eu nunca fui um parte em comissão de ética, o primeiro foi para dar a suspensão, né, e o segundo, votado no mesmo momento, foi para dar a expulsão. Sendo assim, a parte formal, de certa forma, foi estabelecida e eu fui expulso do partido. O PSB tem diversas dificuldades e perdeu o caminho que seguia. Hoje o PSB está na beira do abismo e é por isso que eu uso a faixa preta hoje simbolizando o luto, né, que o partido está, sendo que enterrou seus princípios, seus ideários, a sua história aqui na cidade, tudo aquilo que defendeu, todos aqueles militantes que tiveram erguendo a bandeira do PSB e os preceitos socialistas até o momento que isso tudo é enterrado apenas em troca de cargo político para se manter no cargo político, para aqueles que se preocupam mais com o seu interesse pessoal, com o seu umbigo, do que o coletivo. Eu vou recorrer ao diretório estadual, apresentar a situação que está acontecendo aqui em Passo Fundo. Acredito que a gente pode ter uma decisão diferente do que teve aqui, e se isso acontecer e o PSB estadual estiver de acordo com ter uma intervenção no município e transformar o diretório do PSB numa comissão provisória e a gente apagar essa história, começar do zero o PSB, relembrar da história, mas esquecer essa situação e rediscutir quem hoje está ocupando o cargo e a participação no governo, existe a possibilidade de eu sim me manter no partido. Mas isso é muito mais uma vontade do partido do que minha. Paula Petrini também esteve com o representante do PSB municipal. Veja o que disse Alexandre Rodrigues.
PSB sempre prezou demais pela liberdade dos seus quadros, dos seus militantes. E dentro disso nós sempre pautamos essa liberdade no estatuto e no programa do partido. E nós temos 2 militantes do partido que entraram com 2 pedidos de comissão de ética em relação ao vereador Pelicioli. Esses pedidos, um deles, que foi o primeiro, um dos militantes que se sentiu constrangido com as ações do vereador, ele reivindicou nesses pedidos, entre um e outro tema, a questão da infidelidade partidária. O segundo pedido também corroborou com o primeiro no sentido da infidelidade partidária. Isso ocorreu por quê? Porque o vereador Pelicioli, ele se posicionou em relação ao governo municipal como oposição, sendo que é público e notório que o PSB sempre decidiu, lá há 2 anos atrás, estar junto com o governo Luciano. Então nós passamos um ano inteiro de discussão, um ano inteiro de maturação, um ano inteiro analisando o conteúdo programático da gestão do prefeito Luciano, e nós definimos que o partido iria entrar para o governo municipal sem ocupar nenhum cargo. Então nós ficamos um ano inteiro dentro do governo Luciano, não ocupando cargos. Depois, porque nós tínhamos o nosso companheiro Saul Spinelli, que é moldado ao cargo da Secretaria de Centro Estudantil, a gente resolveu, depois que maturou muito bem essa discussão, em assumir essa secretaria. E o vereador Pelicioli definiu, por sua vontade própria, se colocar em oposição a esse governo. Nós encaminhamos a esse pedido à Comissão de Ética. A Comissão de Ética analisou procedente esses pedidos e encaminhou a sanção de expulsão do partido. Reunimos o diretório, encaminhamos a votação dentro do diretório e 31 integrantes do diretório, 31 titulares, votaram pela expulsão. É bom que se registre que dos 31, 3 votos foram contrários à expulsão. E eu gostaria de registrar ainda que essa expulsão não se deve, em momento algum, o posicionamento do vereador em relação aos servidores municipais, porque ele tem plena liberdade, tanto ele quanto o vereador Padre Wilson, em se posicionar pontualmente nas lutas da nossa cidade. O que nós e o nosso estatuto não admite é que ele não siga as discussões e as decisões feitas pelo partido. A expulsão do vereador Eduardo Pelicioli é passível de recursos nos diretórios estadual e nacional do PSB. Dependendo da decisão, o presidente Alexandre Rodrigues afirmou que o partido irá reivindicar o cargo. Já o vereador, como você viu na entrevista, não pretende abandonar a sigla. E o vereador Marco Silva protocolou o pedido de instalação de uma CPI. O progressista quer investigar o motivo do suposto sucateamento da frota da Codepas nos últimos 5 anos. De outro lado, o líder do governo afirmou que as apurações devem ir além desse período. Por isso, Alex Sneckler deverá apresentar outro documento na próxima segunda-feira. Reclamação em cima de reclamação por parte da nossa população, que os ônibus, principalmente os ônibus da Codepas, certos horários acabavam estragando nas linhas e não tinha outro ônibus para repor. Então deixava a nossa população à mercê, não chegava no horário do trabalho. Então eu propus a instalação da CPI dos últimos 5 anos, porque lá em 2006 foi comprado 10 ônibus novos, então foi renovada a frota. Primeiro a gente precisa dizer que a Codepas é uma empresa que é extremamente importante na administração pública. Isso não é uma fala minha de agora, mas é uma fala reiterada inúmeras vezes. Segundo, é que se nós queremos fazer, e é o desejo do vereador que propôs o requerimento de CPI, se quer efetivamente investigar a situação da empresa, apurar se existe mesmo algum problema, nós possamos ampliar ela desde
daquele momento que nós achamos que tem problema. O vereador quer investigar somente os últimos 5 anos. Nós não, nós queremos investigar a gestão que conduziu a Codepas nos últimos 2 governos e mais o prazo desse governo atual. Eu acho que isso, quem ganha com esse sistema, com esse período, é o próprio processo. Nós vamos apurar efetivamente o que acontece com a empresa nos últimos 14 anos. E isso vai nos dar elementos para dizer se a empresa teve a sua saúde econômica e financeira abalada em que período histórico dos governos, ou se efetivamente a empresa só sucateou os ônibus nos últimos 2 anos. Quanto aos vereadores da base que estão argumentando que teria que ser dos últimos 10 anos, eu passei com o requerimento por todos, não assinaram. Quem assinou foi 9 vereadores, tá? Então eu vou respeitar os 9 vereadores e a instalação da CPI da Codepas é dos últimos 5 anos, justamente sobre o sucateamento da frota que vem ocorrendo de 2010 para cá, mas que se agravou mesmo foi a partir do ano 2013. Segunda-feira nós estaremos protocolando na mesa diretora, junto à mesa diretora, o pedido de abertura de CPI pelos 14 anos. E vamos convidar os colegas que são da oposição para que assinem isso. Se desejam, reafirmo, se desejam efetivamente investigar e chegar a alguma conclusão sobre a situação da Codepas, é necessário que a gente investigue quem fez a gestão nos últimos 8 anos e não quem fez somente a gestão nos últimos 2 anos, né? E o arquivo de notícias deste final de semana está chegando ao fim. Uma ótima noite e até a nossa próxima edição.